Para a gente começar, eu gostaria que a senhora dissesse o seu nome completo e a sua idade. Meu nome é Jurema, agora eu me assino Risque, né? Pode ser, né? Jurema Vial Risque. 86 anos. E a senhora nasceu aonde? Onde a senhora nasceu? Pejuçara. Seus pais moravam lá? Meus pais moravam em Pejuçara. Daí faleceu meu pai, eu tinha 5 anos, e meu irmão tinha 4. Daí a mãe ficou cuidando nós dois, né? E daí disseram para ela que aqui em Chapeta tinha bastante serviço. Ela mochilou a trouxa e viemos para cá. A senhora veio criança? Sim. Eu tinha uns 8, 9 anos, quando muito. E a senhora lembra de vir para cá? Como que era o trajeto? Não, isso aí a gente não se lembra, né? Como é que viemos, a gente só sabe que veio, né? Tempos passados, eu não sei se era de carroça ou como é que nós viemos. Isso eu não posso dizer porque eu não sei. E quando chegaram aqui, o que tinha? Quando nós chegamos, daí fomos na casa da irmã da mãe, e daí de lá daí a mãe arrumou serviço para trabalhar, e daí trabalhava assim na lavoura, carpindo e fazendo esse serviço de lavoura. Depois apareceu outra proposta melhor aqui no Marino Hoppe. Daí viemos morar ali. Daí ele fez uma casa para nós lá perto do Cantador, do Rio Cantador, e lá depois foi colocada uma tafona de porvilho, de farinha de mandioca. Daí nós trabalhávamos nessa tafona, eu e a mãe. Daí eu já tinha 15 anos, daí já eu trabalhava na tafona com eles lá. E daí fomos trabalhando lá, daí conheci o Arthur, daí a gente não demorou muito, daí já nós casemos. Eu tinha 18 anos quando casei. E daí viemos morar aqui. Mas primeiro, quando a senhora chegou, foi morar onde? Daí fomos morar, primeiro lá na irmã da mãe, depois viemos morar para cá, não é? Daí que disseram que aqui tinha mais serviço, a mãe veio para cá, nós também viemos junto. Daí nós ia na aula, ali no Rincão dos Pires, tinha um coleginho, nós vinha taiando as roças, passando para ir na aula, ou ia pela estrada grande ali, né? O senhor sabe onde é que fica o Pires ali? É ali nós ia na aula no começo. Depois surgiu aquele colégio lá, onde agora é o CTG, por lá tinha um colégio, daí fomos lá. Daí eu fui até a 5ª série, daí eu não fui mais, né? Mas a senhora morava aqui perto? Nós morava lá, não é longe, não é? Ali do outro lado, aquela estrada que vai para modelagem, não, como é aqui no Rincão dos Estradas, era do lado de lá, assim, da estrada. Não era longe. E já chamavam de Chiapeta a vila? Chamavam de Chiapeta já? Sim. O que tinha lá na sede? Ele não era uma coisa tão grande assim, não é? Mas era Chapeta. Tinha a igreja evangélica, a igreja católica, e tinha salão de baile.
Daí nós íamos nos bailes lá em Chapeta, daqui de baixo, eu e umas gurias, umas amigas minhas, o pai dela levava nós no baile, daí nós era o salão, agora nem me lembro de quem é que era o salão. Acho que não era do Anildo Beck, eu acho que era do Anildo Beck, o salão dele. E assim foi passando o tempo, né? E tinha o salão de mola. O salão de mola. Como? Salão de mola do Eichhoff. Eu não entendi. Tinha o salão de mola. Tinha? É, o salão de mola. A senhora lembra? Não. Não? Era um salão. Salão de baile. Pode ser, né? Mas a gente nunca prestou atenção. Diz que o tablado tinha mola e quando dançava ia mexendo junto com. Pode ser, isso eu não me recordo. E casa de comércio? Tinha aqui na esquina, que era bem perto aqui, era o Juvenal Cardias. E a gente negociava mais ali, e daí em Chapeta o Arno Hentz e o Stanislau Sakseski eram a casa de comércio que a gente ia, né, comprava as coisas. Como é que era essas casas? O que tinha para vender? Ah, lá tinha de tudo, né? Tinha comidas e bebida, tinha roupa. Aquele tempo era tudo misturado. Tinha de tudo, né? Assim. Tecido. Tecido, e comida, não era como agora tem um lugar onde tem as comidas e outro onde tem os tecidos, aquilo era tudo junto, tudo no mesmo. E aqui no seu nazinho, que diziam? Era do mesmo jeito também, não é? Mas ali era perto para a gente, e dava até para ir a pé ali, se precisava comprar alguma coisa, era bem perto. E aqui fica entre Chiapeta e Inhacorá. Sim. Diz que a divisa é do Inhacorá para Chiapeta, é num tal de rio que tem ali, mas esse rio nasce aqui na propriedade, não sei se ele manda alguma coisa. Ali diz que é a divisa, não é? Daí nós moramos em Chapeta, do outro lado um pedaço de terra pertence para o Inhacorá. Tem um nome esse rio que divide? Como? Tem nome o rio que divide? Não entendi. Tem nome o rio? O rio esse que divide? Nome? É. Esse pedaço? Não, o rio, vó. O rio. O rio que faz divisa. O rio, pois falavam em Rio Juca, mas eu não sei se é ou não é, não é? E a senhora veio com toda a sua família de Pejuçara, suas irmãs? Eu tenho só um irmão, e esse agora mora lá no Paraná, meu irmão. Minha mãe é morta, mas o meu irmão ainda andava meio doente também, mas tá andando de novo, mora lá no Paraná. Ele é um ano mais novo do que eu. Qual que era o nome dos seus pais? O nome dos seus pais? Antônio Vial. E a sua mãe? Virgínia Machado. Machado Vial, não é? Daí ela se assinava. Eles eram naturais da onde? De Pejuçara. Meu pai faleceu em Pejuçara e minha mãe depois veio para cá, morou aqui em Chapeta um tempo, depois se mudou lá para o Paraná, e ela faleceu lá no Paraná. E os seus avós? A senhora conheceu os seus avós? Minhas avós. Assim a gente conheceu, mas não sabe nem explicar como é que eram, não é? E nem o nome delas eu não sei também. Depois a gente saiu de lá, daí mudou tudo, né? Não se falava mais
nas pessoas que moravam lá. Mas moravam em Pejuçara também. Sim, tudo, meus avós e minha mãe, meu pai, tudo era de Pejuçara. A senhora sabe a origem da sua família? A origem, se é alemão, se é polaco? A minha mãe é brasileira com italiano misturado. E o meu pai, isso eu não posso dizer, né? Isso eu não, sabe, eu nunca me informei, também não perguntei, não, para a mãe, podia ter perguntado para ela, mas não perguntei, é só, ele era, eu acho que nós tinha fotografia dele aí, Ana, ou tá lá na Daiane. Ele era uma pessoa bem clara, bem branco. Devia ser uma origem italiana, uma coisa assim, Vial, eu não sei o que como é que pode ser sobrenome, né? E a senhora se assina Risque pelo casamento. Como? O sobrenome Risque é pelo casamento. Eu não entendia, né? O Risque é do seu marido. Sim, o Risque é do meu marido, sim. Uhum. E a senhora sabe a origem desse sobrenome? Mas o que eu vou dizer? Eles falavam em alemão, não sei se era alemão ou era polaco, o que era, não é? Mas o idioma deles era em alemão que eles falavam. E de onde veio o seu marido? O Arthur nasceu aonde? Aonde que o vô nasceu? O vô? É. Ele nasceu acho que em Ijuí, ou lá na Ramada onde eles moravam, por ali por Ijuí. A gente assim nunca se informou, nada não. E o seu casamento? O seu casamento, como que foi? Ele foi assim, né? Como é que eu vou dizer? Foi bonito até ficar até umas horas ali, depois aí tudo embarcar num caminhão e ir lá para diante, lá tinha outra festa esperando. Saiu 2 festas no casamento. Depois de lá, quando terminou lá, daí embarcaram tudo no caminhão, os que tinham ido daqui, voltemos tudo de volta para casa. Que dia? E aonde foi? 11 de abril. 11 de abril de 53. E aonde foi? O casamento na casa da minha mãe. A festa de dia. E daí depois de noite é na casa dos pais dele. E Chiapeta não tinha cartório? Não, nós casamos, acho que no Inhacorá, eu não me lembro mais direito, mas eu acho que foi no Inhacorá. Chiapeta não tinha, né? E como que vocês se conheceram, a senhora e o Arthur? Mas a gente sabe que nem sei dizer como, né? Ele morava aqui e nós morava lá, não é? Daí de domingo a gente saía, nós ia no CTG, tinha aquele bolãozinho, nós ia jogar bolãozinho, por lá a gente se conheceu com ele, né? Porque no baile ele não ia, não é? Ele não ia em baile. Daí se conhecemos assim, né? Nos domingos. Daí começaram a namorar. E como é que era o namoro? Ele era 10 anos mais velho do que eu, né? Mas deu certo, né? Vivemos tantos anos juntos ali, não deu problema, sinal que deu certo. E como que era o namoro antigamente? Mas sentado um aqui, outro lado, um lado. Não era sentado muito perto. Podia ou não podia? O quê? Dar a mão? Pegar na mão? Podia, né? E os pais ficavam juntos? Mas assim, a sala era aqui, a cozinha era ali, a mãe sempre ficava ali dando ali, né? Estava sempre por perto. Quanto tempo de namoro? Mas não foi muito tempo.
Isso eu não me recordo, mas não foi muito tempo. Foi um meio ano, quem sabe nem isso. Porque eu não me lembro mais essas partes ali, né? Daí ele foi comprado as alianças, foi noivado, e daí logo daí saiu o casamento. Ele morava sozinho aqui, nessa propriedade ali, tinha uma casa ali para baixo, ele morava ali, né? E ele morava bem sozinho ali. Daí ele tinha pressa para casar, para não ficar bem sozinho, ter a companhia. Daí viemos morar ali. E do seu casamento, o que mais que a senhora lembra? O seu vestido de noiva? Como? O seu vestido de noiva? Ah, como é que eu vou te dizer? Era um vestido franzido na cintura e bem largo assim para baixo, manga comprida, bem fechadinho. Hoje em dia não é mais fechado assim as roupas, bem fechada, a gola assim, bem feita. Quem que costurou? Quem costurou? Tinha uma costureira que morava perto ali, mas nem me lembro mais o nome dela. Foi ela que fez o vestido. Eu me esqueci de muita coisa agora. Uns dias atrás eu passei muito mal. Daí eu me esqueci de muita coisa sabe, do passado. Eu estava dizendo, eu não me lembrava mais nem onde é que ela morava. Eu disse pro Valde, é uma vergonha, mas eu não me lembro mais onde é que a Ana mora. Daí ele disse, vamos lá, daí tu vai ver onde é que é. Eu fiquei tão esquecida, não parecia que eu estava tão mal, mas certo, eu estava muito mal mesmo. Minhas mãos chegaram a branquear, eu tinha as mãos bem brancas. Mas se a senhora não lembrar, não tem problema. Se a senhora não lembrar de alguma informação, não tem nenhum problema. Mais alguma coisa do seu casamento que a senhora lembra? Como? Mais algum fato que aconteceu no seu casamento? No casamento? Mas Quem que animava a festa? Mas eu acho que ali não tinha músico. Eu acho que não tinha músico no casamento, não me lembro mais, né? Mas eu acho que não tinha. Hoje em dia é bem mais animado as coisas do que era antigamente. E ele não gostava dessas coisas também, né? Já baile ele não ia, não gostava de música. Daí então já tudo fica diferente. E o que tinha para comer e para beber? No casamento? Tinha carne assada, tinha cuca, tinha bolo, tinha cerveja, tinha guaraná, tinha tudo que era o que tem hoje em dia também, né? Só não tinha geladeira. Hã? Não tinha geladeira. Não tinha geladeira. A mãe não tinha, né? Pode ser que outros tinham, mas lá a mãe não tinha geladeira. E aí como é que gelava a cerveja? Mas na água, ou um jeito ou outro eles davam, não é para gelar. E na sua infância, quando a senhora era criança, quais que eram as brincadeiras? Como é que se divertiam? A gente brincava esses brinquedos de criança, assim, né? Brinquedo de roda, rodear, essas coisas, né? Esses eram os brinquedos de antigamente. Se juntava aquela criançada, fazia uma roda, rodeavam, cantavam, gritavam. Se reuniam com os vizinhos, com os parentes? Que a senhora brincava com seus vizinhos, com seus parentes? Os vizinhos, né? Parente aqui nós não tinha, era só eu e a minha mãe e meu irmão. Daí no meio dos estranhos aqui, né? Então a gente foi se querenciando ali. E a senhora foi para a escola? Como? A senhora foi na escola? Foi. Ali no Rincão dos Pires foi a primeira aula que nós fomos.
tinha uma professora ali que dava aula, nós ataiava às vezes lá pela roça, outras vezes pela estrada ali, porque nós morávamos para dentro lá, daí nós vinha por essa estrada ali onde é o asfalto agora, e daí nós ia na aula. A senhora lembra o nome da sua professora? Não, eu não me lembro mais o nome dela. Se eu não me engano, era Natália. Parece que era Natália, era uma polaca. Parece que era Natália o nome dela. E tinha material escolar? Caderno? Caderno, estudo a gente tinha que comprar, né? Nós comprava todas essas coisas. A mãe comprava os cadernos e cada pai comprava para os seus filhos, né? Mas tinha caderno? Sim, nós tinha. Primeiro tinha, alguns tinham aquela pedra, mas nós não tinha aquilo, nós já tinha caderno desde o começo para escrever, né, as coisas. E merenda? Tinha merenda na escola? Não, cada um levava de casa. Isso quem tinha o que levar, levava, quem não tinha, não levava, não é? Até batata assada era merenda. O que a senhora levava? Nós arrumávamos um pedaço de pão e enrolava numa coisa e levava. Ou uma batata assada, qualquer coisa era merenda. Não, aquela vez não tinha essas merendas ainda quando eu ia na aula. E dia de frio, como é que era ir para a aula a pé? Nós ia ainda de pé no chão. Se chovia, o calçado, como é ir de calçado, essa distância ali que nós ia a pé, nós ia de pé no chão. E depois a senhora foi para outra escola? Daí depois quando fizeram aquela ali onde é o CTG, daí nós ia naquela escola ali. Era onde era o CTG ou aqui nessa escolinha que tem? Hã? Aonde era lá onde era o CTG ou aqui onde tem essa escola? Eu não te entendi. Aonde que era a outra escola? Ali, bem ali pertinho onde é o CTG agora. Achei que era essa outra que tinha agora. O nome da professora era Amália. Então fala isso, bonito. Fala de novo então. Hã? Fala de novo onde era e o nome da prof. A senhora pode repetir onde era a escola e qual era o nome da sua professora? A professora se chamava Amália. E a escola era ali onde... Eu não sei se era para baixo do CTG ou para cima ali. Era por ali. Eu acho que daí não tinha esse CTG ainda. Eu não me lembro mais assim bem, né? E essa estrada aqui que liga em Acoraxapeta sempre foi aqui? Sim, sempre foi ali. A senhora disse que trabalhou no Matafona? Sim, trabalhamos numa tafona, fazia farinha de mandioca, polvilho. O que é uma tafona? Mas uma tafona é uma coisa para fazer farinha. Hoje em dia eu já vi muitas fabricando assim farinha, mas ninguém tem um equipamento como tinha naquela. Aquela tinha um tanque cheio de quina, assim, aquelas madeiras, feito uma coisa lá, daí botava uma mandioca suja dentro e ligavam uma água por cima e tocava a roda com a correia da tafona mesmo, que era tudo com correia feito para mexer a farinha. Era uma correia que tinha zapá e ligava lá e daí aquela correia mexia. E lá para lavar a mandioca também, quando estava lavada, tiravam
abriam aquele tanque, caía fora, daí levavam lá dentro, ralavam ela no ralo, e daí ela era imprensada, e daí saía o polvilho. E ela depois imprensada, daí ela ia para aquele forno para secar a farinha. Aonde ficava? Ficava logo adiante ali naquele rio que chamam de Cantador. Ele era movido com a água do rio. Sim, era com água, uma roda grande de água, tocava tudo a aparelhagem da tafona lá dentro. Para secar a farinha era tocado com a pá, e para moer, para ralar a mandioca, para lavar, tudo era feito com a tafona. Isso a senhora era criança. Eu tinha 15 anos. Daí eu já tinha 15 anos quando eu trabalhava lá. E depois, a senhora trabalhou com o quê? Agricultura? Depois, a senhora trabalhou com agricultura? A senhora trabalhou com o que depois? Depois, quando eu saí da tafona, daí eu casei. Daí eu vim morar para cá. Daí eu morava aqui, daí nós trabalhávamos na lavoura. Engordava porco para vender e tirava leite de vaca e trabalhava na lavoura quando eu vim morar para cá. E era aqui a propriedade, nesse lugar aqui. Como que foi construir essa casa? Mas foi construída de tijolo. Nós empleitemos para um pedreiro fazer, e daí o meu marido ajudava, fazia aquela massa era feito dentro de uma caixa, a massa de cimento, não tinha aquelas coisas para rodear, não é? Daí era feito com uma enxada, daí ele sempre ajudava os pedreiros a fazer a massa. E a casa anterior era de madeira? Como? A casa antes dessa era de madeira? Antes era de madeira, para trás dessa lá, um pouco para trás, nós morava lá. Me fala um pouco sobre o trabalho na lavoura, como é que era? No começo ali foi trabalhado com boi. Os boi puxavam o arado, os boi puxavam a carroça para ir buscar um pasto. Tinha que brochar os boi na carroça para ir buscar pasto, para lavrar também, não é? E as plantas eram feitas de máquina de mão. Se a gente plantava milho ou soja, era tudo com aquelas maquinazinhas de mão, que foi o começo, não é? Depois daí foi indo, mais tarde, só não sei, mas daí o Valde já era daí grandinho. Daí foi comprado o primeiro trator. Daí começaram a trabalhar com trator, daí já o Valde trabalhava também. Enquanto isso nós trabalhávamos plantando assim com a máquina de mão, lavrando com os boi, e tinha muita madeira, tinha que ir lavrando e virando aquelas madeiras para dentro da verga, para não estrovar. Então aqui tinha muito mato. Tinha muito mato. Tinha muito mato. E o mato era desde a frente aqui, isso era puro mato para cima. E daí depois, quando foi comprado o trator, daí arrancaram os tocos, que ainda tinha sobrado toco que tinha na lavoura, daí arrancaram aqueles tocos, daí trabalhavam de trator. Daí alivianou um pouco. Não era fácil com a mão fazer tudo não. Com as mãos. E tinha que fazer, né? O soja era cortado de foicinha. Cada um tinha uma foicinha para cortar soja, daí a gente pegava, os vizinhos assim ajudavam, né? Tirava um dia ou dois, cortar, a gente pagava para ajudar, e daí era assim que ia indo o serviço. O que plantavam? O que vocês plantavam? Milho e soja, feijão, um pouco, não é assim, não muito, então a gente plantava para o gasto. E o resto da terra daí era com milho e soja. A senhora falou em brochar os bois. O que é brochar os bois?
Não entendi. A senhora falou broxar os bois. Ah, O que é? broxar um boi? Bota os dois bois perto um do outro e bota a canga em cima do pescoço deles e fecha daí aquela brocha que tem por baixo e daí já dá para seguir o serviço. A gente pergunta porque tem pessoas que vão ver que não vão saber, né? Tem pessoas que não sabem o que é isso, né? A gente passou tudo isso, né? Isso tudo. Muitas coisas já não me lembro mais. E verga? O que é verga? Verga é quando passava com o arado, ficava daí aquela verga. Daí na outra virada de novo ficava outra verga e vai virando, vai ficando e vai tapando daí, vai ficando limpa a terra. E aqui sempre foi uma terra produtiva? Foi uma terra boa sempre. Tudo que plantava, colhia? Sim. E criavam animais? Nós criava porco, engordava porco para vender. Naquele tempo não tinha outra coisa, né? O que a gente podia fazer, a gente tinha que fazer. Nós criava porco para engordar e a gente engordava chiqueirada de porco ali, vendia, dava um bom dinheiro naquele tempo. E o que faziam com o porco, com a carne, com a banha? Carnear um porco? Fazia salame, fazia a carne e banha, dava bastante coisa. A carne a gente tinha que fritar e botar numa lata, porque não tinha geladeira, daí a carne era guardada frita dentro de uma lata. E a senhora ia na lavoura e cuidava da casa também? A senhora ia na lavoura e cuidava da casa? Sim. Nós vinhamos da lavoura e daí eu ia fazer comida e ele ia tratar os porcos. Daí quando estava tratada, já estava a comida pronta, nós almoçávamos e depois daí lavava a louça e descansava um pouco e voltava para a lavoura. Trabalhava 2 vezes? De manhã e de tarde. E o que era o trabalho da casa? Tinha que limpar a casa, lavar roupa. Daí aqueles dias a gente não ia trabalhar na lavoura, né? O dia que tinha que fazer o serviço da casa. Lavar roupa e limpar a casa, varrer o terreiro. E a água para limpar a casa, para tomar banho e lavar roupa? Como? A água? E, tinha uma sanga ali e tinha uma valeta limpa, bem bonita, boa da gente lavar a roupa. Daí eu lavava a roupa lá embaixo. Eu descia ali para baixo e ia lavar a roupa. E para lavar a roupa, tinha sabão em pó? Não, a gente fazia sabão. Fazia, quando carneava um porco, daí pegava aquelas miudezas tudo e fazia sabão, daí tinha aqueles pedaços de sabão para ensaboar. Naquele tempo a gente não conhecia sabão em pó. E para tomar banho também buscava na sanga? Para tomar não. banho? Quem queria se lavar lá na sanga, se lavava, mas dava para se lavar em casa. Tinha uma bacia grande, botava uma água morna e se lavava. Mas buscavam a água lá na sanga. Mas buscavam a água lá. Sim, puxava a água lá de baixo. Nós tínhamos um poço bem pertinho da casa. Mas a água vinha do poço para usar em casa. A água que você usava na casa vinha do poço. É do poço, sim. E tinha uma pessoa que vinha para ajudar a abrir esse poço? Como que fazia o poço?
A gente tinha que mandar fazer isso. Tinha uns ali que faziam um poço. E do serviço da casa, cozinhar. O que a senhora gostava de cozinhar? Cozinhar. O que a senhora fazia de comida? A comida? Feijão, arroz, massa, carne, mandioca. Isso a gente tinha tudo crioulo, né? Fazia tudo em casa. Daí comprava no mercado sal, açúcar. Farinha, também tinha que... Não, farinha nós levava o milho e o trigo no moinho. Nós levava para moer. Aonde que ficava o moinho? O moinho era em Chapeta. Ali, como é que eu vou dizer quem é que mora ali agora, Ana? Aonde, vó? Não onde é do Vilmar, era por lá de baixo. O que é? O moinho. Não, agora o Vilmar Roth tinha por lá de cima, né? Ali onde o João Stam está instalado era um moinho também. Mas de primeiro tinha o moinho acho que era o Atílio Schossler. Aonde mora... Tu não sabes? Não é? Aquele era do outro lado da rua. Mas quase de frente ali onde tem aquele agora. Lá nós levava daí o trigo para moer, o milho. E doce? Não fazia nenhum doce? Uma sobremesa? Um doce? Uma sobremesa? Era sagu, ou senão a gente fazia um pudim, ou as coisas assim, né? E a senhora aprendeu com a sua mãe a cozinhar? Não, a mãe não sabia fazer essas coisas, a mãe só sabia fazer as marmeladas, isso ela fazia muito bem feita. Mas os doces, assim, daí, isso eu aprendi depois, né? Dona Jurema, e as roupas? Comprava prontas roupas? Como? As roupas. As Como roupas? é que eram as roupas antigamente? É mais ou menos parecida com agora, né? Às vezes tinha as calças da perna larga, às vezes era estreita. A roupa era quase, sabe, parecida. Mas comprava pronto? Comprava pronto a roupa? Não, a gente mandava fazer. A senhora costurava? Não, tinha uma costureira ali que costurava daí. A gente levava lá e ela fazia. Lá em Chapeta. Como? Em Chapeta? Não, era uma vizinha que morava ali perto. A senhora não lembra o nome dela? Não me lembro mais o nome. Não me lembro mais, a gente esquece, não é? Faz parte. A senhora já ouviu falar de alguma lenda? Como? Alguma lenda aqui? A senhora já ouviu falar? Lobisomem, visagem? Acho que não é? Não? Nunca ouviu falar? Ouro enterrado, que diz que achavam? Ouro? É. Aqui não tem nada. Um lugar desses, não, onde é que vão botar ouro aí? Mas não contavam essas histórias? Não contavam antigamente? Mas antigamente pode ser que tinha antes da gente entrar aqui, mas depois daquilo nunca mais ouvi falar nessas coisas aqui. E o lobisomem? Não, a senhora não ouviu história? Diz que tem um lobisomem que caminha por ali, mas eu não sei se é, porque eu nunca vi. Diz que tem noites que ele anda urrando pelas estradas ali, mas eu não vi, não. Eu não sei se é verdade ou não. Mas contavam. Contaram, é. E aparição? Aparição, espírito, visagem? Como? Visagem, a senhora nunca ouviu falar?
De aparecer fantasma? Fantasma? Não, eu nunca vi também. Não. Nunca ouviu uma história? A gente vê contar, não é? Mas isso ali, eu não vi essas coisas nunca. Tem gente que diz que enxerga pessoas mortas caminhando. Eu nunca vi isso. Não. E bola de fogo? Como? Bola de fogo? Bola de fogo? Eu não vi também, mas diz que caiu esses dias uma ali. Mas também eu não enxerguei ela. Eu não saio quase para fora, não é assim? De noite que quem sai para fora enxerga. Diz que esses dias caiu uma. Mas a gente não sai para fora, a gente não vê daí. Mas antigamente, o que falava? Antigamente, uma vez eu vi passar, eu estava sentada dentro de casa e eu vi quando clareou, tinha umas frestas por baixo da janela e daí eu vi que aquilo clareou ali e dali um pouco eu vi um estrondo, mas também não olhei para fora, não é? Mas que clareou ali perto da janela, clareou, certo, passou alguma coisa. Mas não, eu não olhei, né? Eu não posso dizer como é que era, porque eu não vi. Mas o que as pessoas contavam desse fogo? Como? O que as pessoas falavam desse fogo? Mas eu até nem falei para ninguém que eu vi passar aquela coisa ali, não é? Aquilo passou e passou, eu não me importei. Ninguém comentava disso às outras pessoas? Não, ninguém falou, não é? Eu também daí não falei. Eu vi passar, passou, ficou por aquilo. Bom, a gente já está quase finalizando. Tem alguma história que a senhora se recorda assim de algo que eu não tenha lhe perguntado? Não, eu acho que o que eu sabia já foi tudo. Bom, a gente sempre pergunta, né, para as pessoas que a gente conversa, qual que é a importância de resgatar o passado, de não deixar que se esqueça o que aconteceu antigamente, né? É importante resgatar? Como? Se a senhora acha importante relembrar o que aconteceu. Ah, eu acho sim, né? O que a gente consegue lembrar o passado, né? A gente gosta de se lembrar, porque assim a gente nunca passou coisas ruins, não é? Sempre eu tive a mãe do meu marido, ficou 3 anos na cama e ela morava aqui comigo. Eu cuidei, eu nunca reneguei de cuidar ela, sabe? Eu gostei, a gente gostava dela. Agora meu marido ficou também, eu acho que passou de 1 ano também na cama. E daí o Valde cuidava, a gente ia um pouquinho lá dentro, mas com a bengala o que eu faço, né? Ia lá, olhava ele, olhava, os pés estavam quentes. E assim, eu nunca achei difícil lá cuidar uma pessoa. Com a minha sogra eu cuidei 3 anos e não achei ruim. Tem uma mensagem que a senhora gostaria de deixar para os seus netos, bisnetos, uma mensagem para o futuro? Mas eu acho, o que eu vou falar? Um conselho. Ah, isso aí a gente sempre dá conselho para eles, não é? A gente dá um conselho que vão sempre bem, não é? Que se cuidem, que não façam coisas mal feitas. É por ali, não é?